ou se não do acordo coletivo de trabalho. E quando a convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho não der certo, né? Não der certo, o que vai se fazer? Na verdade, vai se buscar, então, outro procedimento, um terceiro procedimento, né? Um terceiro procedimento, que é o dissídio coletivo. O dissídio coletivo previsto no artigo 643 da CLT, ou seja, o conflito que será entregue à Justiça do Trabalho, para que a Justiça do Trabalho possa julgar e sentenciar nos termos do que prescreve o artigo 850 da CLT. Mas para ajuizar esse dissídio coletivo, para ajuizar o dissídio coletivo, algumas condições a serem observadas, alguns requisitos, né? O primeiro dos requisitos só poderá ajuizar dissídio coletivo depois que houver tentativa de negociação ou de arbitragem. Aí entra a lei, o artigo 818 da CLT. Artigo 818 da CLT, porque deverá ser comprovado em juízo essas condições, esses requisitos. Então, terá que provar, o sindicato terá que provar que tentou a negociação, que tentou resolver pela arbitragem, conforme prevê o artigo 507A da CLT. Né? Então, vejam que lá no artigo 114 da Constituição Federal, assim como está também no artigo 616, parágrafo 4º da CLT, artigo 616, parágrafo 4º da Constituição Federal, que tem que haver, para ajuizar a ação, a ação coletiva, tem que ter a comprovação da tentativa de negociação ou tentativa de arbitragem. Então, na petição inicial, aquela petição lá do artigo 787 da CLT, que chama-se de reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, devem ser juntados ou instruídos, né, depende do termo, os documentos, né, que comprovam a tentativa de negociação, né, e também o exercício ou a tentativa de resolução pela arbitragem da Lei 9.307 de 95. É uma forma de forçar, na verdade, forçar as partes a entrarem em acordo, ou tentar o acordo, sem a necessidade de acionar o Poder Judiciário, sem a necessidade de levar para o Poder Judiciário, né, conforme prescreve o artigo 111 da Constituição Federal. Então, a tentativa de acordo extrajudicial, né, conforme prevê o artigo 855B da CLT. O segundo requisito é a comprovação da aprovação em assembleia da categoria profissional. Então, assembleia dos mecânicos, assembleia dos professores, né? Terá que haver uma votação e uma aprovação, né? Conforme prescreve o artigo 859 da CLT, artigo 859 da CLT, né? Os interessados na solução desse dissídio coletivo, nos termos do artigo 643 da CLT, devem comprovar, conforme prescreve o artigo 818 da CLT, a instauração, né, para aprovar a instauração deste processo perante a Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal, né, a aprovação em assembleia convocada para este fim, ou seja, a Assembleia vai ter este objetivo: aprovar a entrada em juízo, aprovar o ajuizamento da ação coletiva daquela categoria. Então, está previsto lá no artigo 859 da CLT. Artigo 859 da CLT, aprovação em assembleia de categoria profissional. E o terceiro requisito exigido para o ajuizamento da ação coletiva trabalhista pelo sindicato, né, é o comum acordo da parte contrária. Olha aí que coisa estranha, não é verdade? Lá no artigo 114, parágrafo 2º, artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, né? Isso gerou aí até uma decisão jusrealista no STF,
no recurso extraordinário, se é extraordinário, só poderia ser no STF, não é verdade? Conforme determina o artigo 102, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal, nós temos aí o recurso extraordinário 1.0002.290, não, 295. Recurso extraordinário 1.002.295, aonde o STF validou essa comprovação desse comum acordo da parte contrária. Ou seja, aquele que ajuiza, que é o caso do sindicato, ajuiza um dissídio coletivo trabalhista, apesar de ser obrigatório esse comum acordo, ele tem que comprovar, nos termos do artigo 818 da CLT, essa é a decisão, né? Também foi entendimento do TST, depois foi corroborada pelo STF, nesse recurso extraordinário, 1.002.295, onde há exigência para o ajuizamento de uma ação coletiva trabalhista da comprovação, nos termos do artigo 818 da CLT, do comum acordo da parte contrária, ou seja, a parte contrária tem que concordar para entrar em juízo. Então, são 3 os requisitos previstos na CLT para o ajuizamento da ação coletiva por parte dos sindicatos representativos, lá do artigo 8º da Constituição Federal e artigos 511 e seguintes da CLT. O primeiro é a comprovação da tentativa de negociação ou de arbitragem, né, conforme prevê o artigo 616, parágrafo 4º da CLT, também previsto lá no artigo 114 da Constituição Federal. Segundo requisito, aprovação em assembleia da categoria profissional, realizada só para esse fim, está lá no artigo 859 da CLT. E o terceiro, o comum acordo da parte contrária, né, previsto no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, e segundo o entendimento, ou pacificado, segundo o entendimento jusrealista, né, tanto no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, quanto no STF, através do recurso extraordinário 1.002.295. 1.002.295. Então, eu vejo que assim se dá a tutela dos interesses coletivos dos trabalhadores. Então, de 3 formas. A primeira forma, ou pela convenção coletiva de trabalho, ou pelo acordo coletivo de trabalho, não restando êxito nessas 2 formas, aí parte para o dissídio coletivo, ou seja, entrega-se ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa, então, julgar e sentenciar nos termos do artigo 850 da CLT. Assim se resolve o dissídio coletivo na Justiça do Trabalho. Então, ou é pelo acordo, pela convenção coletiva de trabalho, ou é pelo acordo coletivo de trabalho, ou se não tiver jeito, aí vamos participar para o exercício da heterocomposição através da jurisdição trabalhista com o ajuizamento do dissídio coletivo trabalhista. Então, é assim que trabalham os sindicatos. Os sindicatos trabalham tanto nos sindicatos, quanto nas federações, quanto nas confederações sindicais. Então, vejo que é assim que se resolve o dissídio coletivo. O dissídio coletivo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ninguém tem dúvida, ninguém tem pergunta? Não, professor. Muito bem, então, muito obrigado por hoje, até a próxima, e se cuidem com esse vírus. Não deem folga, não deem moleza, porque realmente ele está trazendo estragos muito grandes. Se cuidem. Um abraço a todos, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.